Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui a Kelly Pereira, mais um episódio do podcast da Minas TV. Virou o ano novo, casa nova, e viemos aqui com uma convidada para brilhantar esse novo momento da Minas TV em ramos de podcast, né? E eu estou aqui com quem, gente? Jaqueline Costa. Muito prazer ter aqui você com a gente, Jaque. Prazer é meu, Kelly. Nossa, ainda mais aqui fazendo a abertura do podcast. É uma honra, viu, gente? E, né, Minas TV para Minas inteiro. Então, isso que é o importante, é levar informação a toda Minas Gerais. E nós viemos. Informação de qualidade, né, Sim, Kelly? com certeza. E nós com essa cara nova, né? No novo formato desse podcast, e eu comentei com a equipe, eu falei, eu quero a Jaque, primeira convidada, desde o ano passado que a gente estava combinando, né, Jaque? Sim, nossa. E assim, a gente já vem conversando, e esse projeto é um projeto muito bacana. Na hora que você falou, eu falei assim, eu fiquei lisonjeada, sabe, por estar convidando para estar aqui, né, para a gente estar nesse bate-papo gostoso. Eu falei assim, gente, é tão bom participar de projetos assim, ainda mais com mulheres, né? Sim. Mulheres aí à frente de lideranças, mulheres grandiosas como você. Então, a honra estar aqui. Obrigada, imagina. E assim, para começar, eu quero um bate-papo assim de amigas mesmo. Então, eu queria começar com uma pergunta. Quem é a Jaqueline mulher? De mulher para mulher. De mulher para mulher, vamos lá. A Jaqueline, né? Eu sou um ser humano como todos, né? Tenho sentimentos, tenho família, tenho uma filha linda de 11 anos, tenho meu marido. Eu sou uma mulher trabalhadora, uma mulher que enfrentou muitas batalhas, uma mulher determinada, guerreira e que não desiste fácil. Então, assim, como diversas outras histórias, né, Kelly? Então, aqui, vocês me permitindo, tá expondo aqui um pouquinho da minha. Então, eu nasci na Bahia, sou baiana. Ai, que linda. Nasci na Bahia, fiquei na Bahia até 2 anos de idade. Minha mãe foi para São Paulo, né? Porque eu vim de uma família pobre, né? O meu pai, eu não conhecia o meu pai. Até então, eu vim com essa história de rejeição paterna, né? E aí a minha mãe foi para São Paulo, conseguiu um emprego. Com 2 anos ela pediu para ir me buscar. Então, com 2 anos eu fui para São Paulo para morar com a minha mãe. E sempre foi uma vida assim muito difícil, né? Até nas dificuldades que a gente aprende. Até falo assim, tempos difíceis geram pessoas fortes, né? Uhum. E tempos fáceis geram pessoas... tempos tranquilos, né? Geram pessoas fracas. E eu venho de tempos fortes, né? A minha construção foi uma construção pesada e eu não tenho o que reclamar, né? O que acontece? Então, aí eu fui morar com a minha mãe, tá? Ela fez o que ela podia para poder me criar, né? A gente passou bastante dificuldades. Até, às vezes, eu faço assim, são dificuldades mesmo, de chegar a faltar um alimento em casa. Até tem uma fase muito marcante da minha vida que eu carrego comigo, que eu acho que foi o que me fez separar daquela menina, daquela criança da Jaqueline que precisava caminhar para o futuro. Sim. E talvez a minha mãe nem saiba disso, mas foi um dos maiores aprendizados que ela me passou. Naquela época, tinha passado para o real, né? Sim. O pão era 10 centavos, né? E o ovo também era 10 centavos. E aí eu até lembro que minha mãe falou assim, era no final do mês, né? Então faltava, e quando a gente fala assim que dificuldades, são dificuldades de passar necessidades, né? E para quem nunca passou fome na vida, é uma das piores sensações que alguém pode passar, né?
você sente... A fome, ela te traz dor. Ela te traz dor no estômago, ela te traz um mal-estar, ela te traz um afeto, um desequilíbrio emocional, porque às vezes você, criança, você não sabe nem o que está passando ali, né? Então a fome dói. E aí eu lembro que nesse dia minha mãe falou assim: olha, restou 40 centavos. E ela falou para mim: você prefere que compra pães ou ovos? Porque ainda tem farinha de trigo e açúcar, então dá para fazer bolo. E eu sempre amei pão, né? E era difícil de ter. Até lá na mesa da Xuxa, você lembra? Tinha um banquete da Xuxa, que tinha mussarela, que tinha tudo. E assim, mussarela era algo só de casa de gente rica, né? Hoje mesmo, nos tempos de hoje, graças a Deus não falta mussarela na minha geladeira, na minha mesa. Porque é algo que me afetou lá na infância, eu nunca tive, né? Era muito caro. E nesse dia, criança, eu pensei o quê? Eu falei assim, se comprar 4 pães, somos 3 em casa. Então vai ser uma sentada, acabou. Então vamos comprar os ovos, que dá para fazer o bolo. E aí a gente consegue passar mais uns 2 dias ali, né? E assim foi, eu catei os 40 centavos, corri lá na vendinha, que era lá em São Paulo, corri na vendinha. Quando eu tava subindo, Kelly, tem um escadão. Ai, não quero nem ver. Aí parecia a cena do Chaves. Aí eu tava subindo o escadão e eu tava correndo porque eu não vi a hora de chegar em casa, né, pra poder fazer. E eu caí. Aí no que eu caí, eu quebrei os ovos. E a hora que eu cheguei em casa, a educação de antes é diferente da de agora. Sim. Então, assim, antes a gente apanhava muito, né? Eu digo que nem apanhar, era uma espécie de Espancar mesmo. espancamento, E aí eu já fiquei muito mal, não pelo fato que eu ia apanhar, e sim porque eu tinha tudo ali e o que eu tinha, eu perdi, entendeu? Então, a culpa foi minha naquele momento. E aí, a hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, caramba, entreguei o saquinho para minha mãe, né, que eram aqueles saquinhos... Craft. Craft, E aí eu falei para ela assim, mãe, eu caí. Aí ela abriu, na hora que ela abriu, ela falou assim, caramba, agora já era, né? Aí ela ficou nervosa, mas ela não me bateu. E pra mim, acho que aquele foi o pior castigo. Porque ela falou assim, ó, o castigo agora vai ser a gente ficar com fome, porque não tem o que fazer. Aí eu falei assim, caramba, aquilo pra mim foi horrível, né? Eu falei assim, poxa vida, agora todos vão ficar com fome por minha culpa, porque eu não consegui cumprir uma missão que era simplesmente comprar os ovos. E aí, naquele dia, eu deitei no sofá e chorei. Horrores. Eu acho que eu tinha uns 6 anos nessa época. E aí eu adormeci em lágrimas, né? Que aí vem o cansaço, vem a fome e vem aquele momento desastroso. Mas aí eu acordei. Desculpa, Kelly. Imagina. É que são coisas assim que a Depois gente. eu vou comentar uma coisa, eu acho assim, nós duas, é que você não sabe. Só para um parênteses. É você falando aí, muita coisa que você falou, você me descreveu. Eu também tive rejeição paterna, eu também passei dificuldade de comida mesmo com os meus filhos gêmeos que eu criei sozinha. Mas depois que eu terminar a tua história, eu vou contar um pedacinho da minha, você vai falar, por isso que a gente se dá tão bem. Olha pra ver. E aí, nesse dia, eu lembro aí que aconteceu, eu dormi, né, no sofá, e na hora que eu acordei assim com cheiro na casa, né? E quando fui ver, a minha mãe tinha feito bolo. Então ela fez o bolo com o que tinha. Então tinha farinha de trigo, açúcar e água. Não tinha ovo, ela fez com o que tinha. E eu senti um orgulho dela ali, e aquilo para mim foi um aprendizado tão grande, mas para mim, para eu carregar para minha vida. Que aí eu entendi que nada adianta a gente ficar
se lamentando pelos erros, ficar chorando, né? Sendo que você deve de ter uma atitude como a minha mãe teve naquele Sim. momento, de fazer o seu melhor com o pouco que você tem. Então, isso é o que eu carrego para minha vida. Eu faço o meu melhor com o pouco que eu tenho. A minha base, ela foi toda referente a trabalho. Então, o trabalho é algo principal, que eu sei que do trabalho nada mais vai me faltar. É Deus, trabalho e família. Sim. Então, esse fato, assim, me ajudou, criança, a me desenvolver. É lógico que até hoje eu me cobro muito. Assim como eu me cobrei quando eu era criança por ter derrubado caído e quebrado aqueles ovos. Hoje, eu não preciso ninguém me falar, olha, tá errado. Eu me torturo por quando cometer algum erro. Mas quando você disse, Jaqueline, quem é você? Eu sou humana, né? Sim. Humanos erram, né? Então, a construção da minha vida foi referente a essa trajetória, né? De criança, superação. Tive que amadurecer muito rápido. Comecei a trabalhar com 13 anos, né? A fazer bicos. Minha mãe lavava cachorro. Aí comecei a ajudar ela. Cada cachorro que lavava, eu ganhava R$ 1. E aí isso ajudava a comprar o material escolar. Então, já ajudou muito. Aí com 15 anos eu consegui um emprego. Consegui passar no processo seletivo para as lojas Milênio, que é uma loja lá, que fica no centro daqui da nossa cidade, Pouso Alegre. E eram 7 meninas, né? Eram 7 meninas. E dessas 7 meninas, eu passei no primeiro processo seletivo. E aí teve o segundo processo, eram 3. E aí eu passei no último processo seletivo e eu consegui a vaga, mas eu tinha 15 anos. E olha como é que Deus constrói a nossa história. No dia da entrevista, eu lembro que a dona da loja, ela perguntou: quantos anos você tem? E para você trabalhar, você tem que ter 16 anos. Naquela época, você tinha que ter 16 anos. Sim. E aí o gerente estava na entrevista e ele falou por mim, ele falou, ela tem 16. E pronto. Aí eu passei na entrevista, mas na verdade eu tinha 15 anos e faltava 6 meses para eu fazer 16. Aí esse é um outro orgulho da minha vida. Que aí você pega aqui a carteira de trabalho. Vou pegar a carteira de trabalho para vocês, gente. Aqui não foge trabalho não, viu? Aqui eu tenho orgulho de trabalho. Eu faço aniversário no dia 31 de maio. Aqui a gente fala e a gente prova. Eu faço aniversário no dia 31 de maio. Aí, a minha carteira de trabalho, Kelly, ela foi registrada no dia 1º de junho. Foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Porque eles pediram as documentações, eu encaminhei as documentações, as documentações voltaram. E eles falaram para mim, olha, o dono veio de Lavras depois para poder falar comigo. Ele falou assim, você trabalha muito bem, se desenvolve muito bem, e a gente quer continuar com você. Porém, né, vai precisar registrar e a gente vai ficar com você até esse período. E assim foi. Aí, já que eu entro aqui e mostro para vocês. E assim foi. Aí, eu fiz aniversário no dia 31 de maio e ele me registrou no dia 1º de junho. E para conseguir emprego, gente, a vida não é fácil, não. Eu lembro que para conseguir vaga de emprego, eu estudava, né? Sim. Estudava de manhã, aí eu consegui emprego, transferi para a noite. Então, eu estudava, trabalhava o dia todo, saía correndo de serviço, aquela Doutor Lisboa. Tinha um ponto de ônibus na Doutor Lisboa, bem no meio da avenida, né? Então, eu catava, saía da loja, saía correndo para conseguir pegar o ônibus, só trocava a camisetinha e já ia lá pro Caíque da Árvore Grande, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar. E assim foi. E aí, para conseguir o emprego também, eu morava lá na Árvore Grande, né? Então, eu não tinha condições, que eu não trabalhava, então eu não tinha condições
diversas vezes de pagar um ônibus, né? Passagem de ônibus. Então, eu saía lá da Árvore Grande, pegava o dinheiro que eu tinha para imprimir, porque antes, eu acho que era o quê? Passe. 50 centavos a impressão, né? Não lembro, era mais ou menos isso. Então, eu imprimia vários currículos e aí saía a pé lá da Árvore Grande, atravessava toda a cidade, andava o centro inteirinho entregando currículo e sempre foi nessa determinação. Entregava os currículos nas lojas, McDonald's, tinha McDonald's na época. Nossa, entreguei um mundaréu de currículo. E isso eu fazia assim, ó, umas 3 vezes por semana. E voltava tudo andando. Aí teve um dia que, olha, eu tava voltando, armou uma chuva, só por Deus. Quando chegou na ponte do São Geraldo, despencou o mundo. Despencou o mundo. E aquela chuva, e eu já estava toda queimada do sol, de estar ali, né, durante o dia entregando o currículo. Aí eu falei assim, gente do céu, quando chegou perto do espetinho, que antes tinha o baile do espetinho, aí já bateu aquela vontade de ir no banheiro, e aquela chuva, e aquela vontade de ir no banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta. Aí a hora que eu consegui chegar em casa, que eu tava segurando, né, a vontade de ir no banheiro. Ah, pronto. Quando eu coloquei a chave no portão, fiz xixi nas calças. Aí eu falei, agora eu já não sei mais se é chuva, se é xixi, agora é tudo, né? Porque o que eu trago aqui é exatamente isso. Eu sou humana como qualquer outra pessoa. E também as dificuldades que você teve, quando você conseguiu o emprego, você cuidou do emprego como fosse uma joia. Porque eu vejo muito hoje, hoje os adolescentes, né, as pessoas que têm o primeiro emprego, eles, como essa geração que você falou, essa geração fraca que vem, né, que as mães super apoiam e tal, os pais. Aí o que acontece? Eles arrumam um serviço assim e também largam assim. Eles trocam de serviço igual trocam de roupa. Eu acho que vem muito dessa facilidade de conseguir ali. Eu vou aqui, eu vou ali, tá pagando R$ 100 a mais, eu já vou ali. Eles não cultivam o emprego. E você, pelo que você está me falando, quando você conseguir, você cultivou o emprego, não é isso? Não só cultivei, como eu cultivo até hoje. Então, eu acho assim, aonde que você passa, você tem que deixar a sua marca, né? Então, a sua marca, ela é o seu nome, né? Então, como se hoje tudo que eu tenho, que conquistei junto com a minha família, foi de um trabalho digno. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Eu nunca precisei pegar dinheiro de ninguém, né? Eu sou uma pessoa completa, assim, honesta. Minhas mãos são limpas, né? Então, eu tenho essa tranquilidade. E eu honro todo o trabalho que eu faço. Até tem gente que brinca assim, fala assim, já que você tem a Barbie e as suas 1000 funções. Porque quando eu começo a falar quantas as funções, né? Porque igual, eu comecei em loja, aí depois eu fui para a indústria, trabalhei em indústria de veículos, já trabalhei em indústria farmacêutica, fiz curso de Tec Segurança do Trabalho, não tinha condições financeiras na época de pagar um curso superior, né? Ou um curso técnico. Surgiu um programa que era o PEC, eu acho, na época, que era o curso, tinha cursos gratuitos, aí tinha esse de Tec Segurança do Trabalho, eram 400 e poucos inscritos para 30 vagas. Fiz a prova, passei, fiz o curso gratuito, aí eu já trabalhava na União Química nessa época, aí eu trabalhava no terceiro turno, saía de manhãzinha, já ia direto para o Senai, que era lá no Senai, fiz o curso de Tec Segurança do Trabalho, formei em Tec Segurança do Trabalho, fui para a área da construção civil, atuar na área de segurança do trabalho, e tudo isso eu vendia, comecei vendendo tênis, né? Depois passei a vender roupa para complementar o meu salário, né? Porque também tem uma outra fase que eu não contei, que eu saí de casa com 16 anos. Então, com 16 anos, eu já saí para poder ter a minha vida, né? Buscar a minha independência. E até porque o núcleo familiar onde eu vivia,
eu não sentia fazer parte, né? Como eu disse, para mim a paternidade foi como se não tivesse me aceitado. E na maternidade foi como eu acabei enxergando como se eu fosse um peso que minha mãe teve que carregar. E aí isso é muito doloroso, sabe? É muito doloroso para uma criança, um adolescente superar, né? E essa superação eu trouxe com fé em Deus, que quando você tem Deus, você jamais ficará desamparado. E no trabalho, como eu disse, porque com o trabalho que eu consegui, né, pagar o quartinho de aluguel. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu não tinha. Eu saí igual o Chaves, eu não tinha nem mala. Eu coloquei minhas roupas numa trouxinha, fiz uma trouxinha e fui embora, né? Aí quando cheguei lá, não tinha coberta, não tinha travesseiro. Aí a dona Maria, que me alugava o quarto, ela me emprestou. Aí foi onde eu fiz a minha primeira compra, que foi a coberta, que eu já, também não tinha dinheiro, porque eu já estava pagando o aluguel, não podia ficar doente, porque eu também não tinha o dinheiro suficiente. Aí comprei a coberta, dividi em 12 vezes lá na Pernambucanas e tenho essa coberta até hoje, hein, gente? Isso é uma relíquia. É uma relíquia. Que eu faço assim, ó, comprei, paguei e tenho a tranquilidade, que nem eu tenho a tranquilidade de falar isso hoje. Eu não devo nada para ninguém. Pago todas as minhas dívidas. Não devo nada a ninguém. Então, sempre prezei pelo meu nome, sempre prezei pela parte profissional e sempre prezei entregar o melhor. Dessa trajetória, Kelly, quando eu fui para a área da segurança do trabalho, na construção civil, eu já estava vendendo bastante roupas, né, tudo mais. Aí eu decidi, aí eu já estava mais voltada para a parte de sacoleira, né? Aí eu decidi abrir uma loja. Aí eu abri uma loja, gente. É uma Barbie mesmo. Entrei pro ramo, fui empreender, abri a loja lá na Silviano Brandão. E lá vendia moda masculina e feminina. E fiquei um bom tempo lá. A loja, para mim, foi maravilhosa. Nossa, me trouxe bons frutos, me desenvolveu muito na parte de empreendedora, né, empresária. E aí chegou um ponto, né, que eu tive que fazer escolha, porque aí durante essa fase, eu casei com 21 anos, né? Então, eu casei e chega um momento, 4 anos depois, a gente começou a pensar em ter uma filha. Então, tudo isso para mim era meio burocrático. O casamento eu via como algo ruim, né? Ter filhos. A base foi ruim, né? Ter filhos, eu pensava que era algo ruim, né? Algo ruim no modo de dizer, de acontecer com um filho ou uma filha minha, o que aconteceu comigo, né? De uma certa forma, você estava tentando proteger ela de não acontecer o mesmo com você. O que aconteceu com você. Exatamente. Mas o nosso psicológico, ele fica bem afetado, né? E aí, só que assim, a gente foi construindo e falou assim, não, vamos sim ter um filho ou uma filha e vamos trazer isso, né? E aí eu pensei, eu falei assim, nossa, é algo que agora, então, eu também quero, né? Também desejo, então vamos trabalhar. Porque igual o casamento, igual, foi para eu tirar a habilitação, fui lá, trabalhei, juntei meu dinheirinho, tirei minha habilitação. Fui, comprei a minha motinha, trabalhei, juntei dinheirinho, comprei a minha motinha. Foi para casar, tem que comprar uma casa. Trabalhamos, juntamos dinheiro, comprar uma casa. A gente precisa agora juntar dinheiro para poder casar e para imobiliar a casa. Continuamos trabalhando, juntando dinheiro. Então, a vida nossa sempre foi assim, foi numa construção, né? E isso me dá orgulho, muito orgulho dessa construção. E quando foi para ter a nossa filha, foi a mesma coisa. A gente construiu isso, porque era um bloqueio para mim. E aí veio o tesouro mais precioso, que eu sou mãe da Melissa,
Lima da Costa é uma preciosidade na minha vida que me trouxe assim um desenvolvimento como mulher e como mãe absurda, né? Absurdo. Que a gente, nossa, não tem como explicar. Ser mãe Não tem, não Mas tem. pretende ter mais? Ou vai parar por aí? Não, eu pretendo parar por aqui. Porque automaticamente nós mulheres, quando a gente traz esse lado materno, que eu até falo que é o mais próximo que uma mulher tem de chegar a Deus, porque você gera uma vida dentro de você. Imagina, você sente uma vida dentro de você se Não tem movimentando. explicação. É Deus. Como você não acredita? É Deus ali, sabe? É uma vida dentro de você que você está gerando. Então é uma coisa assim extraordinária. Mas quando você tem um filho ou uma filha, aí que tá, você vai dedicar. Foi onde que eu abdiquei a minha loja. Aí eu passei a minha loja, né? Falei, vou passar o ponto. Porque eu planejei ter um filho ou uma filha, né? Uhum. Então eu tenho que entregar o meu tempo a ela, porque eu até levei ela recém-nascida, 45 dias para a loja, estava lá já junto com ela, mas a minha funcionária acabou que saiu do serviço, eu tive que ficar com a Melissa recém-nascida, então foram outros obstáculos que eu tive que enfrentar ali. E depois de uns 7 meses, aí eu falei assim: ah, não, eu vou passar o ponto, vou dedicar agora a ser mãe. Então é onde que você abre mão da sua vida profissional como mulher. E como que surgiu a política nesse meio todo? Porque depois você foi mãe, teve a Melissa, dedicou a ela, e de repente você se tornou pública e veio a política. Como é que foi essa transição? A política ela aconteceu na minha vida, né? Até é engraçado que eu conheci meu pai, mas eu vou chegar ainda assim. nessa parte. Eu também ia te perguntar sobre isso, que eu acompanhei. A política ela surgiu. Como que aconteceu? Nesse caminhar, eu sempre estendi a mão ao próximo, né? Então, quando as pessoas precisavam de emprego, eu falo assim, não, eu acho que eu sou uma agência de emprego. Aí eu já que me ajuda, sei que... E eu tentava ajudar, via uma vaga de emprego, tentava ajudar Olha as que legal. pessoas. Tudo isso que você faz é porque você já tinha passado por todas essas fases. Então, você consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Né? E aí e começou as pessoas me pedindo ajuda. No meu bairro, o bairro era todo de terra, né? Era da época do Jair Siqueira, tinha asfaltado uma avenida e as outras ruas ficaram sem asfaltar. E depois entrou a outra gestão do Perugini, e aí a gente tinha que correr atrás porque as ruas continuavam sem asfalto, e aí tinha só uma manilha, quando chovia, transbordava, e quando fazia sol era aquela poeira, aí vinha as crianças, e eu nem tinha filho, mas os meus vizinhos tinham filhos, né? E eles traziam essa dificuldade, que aí atacava sinusite, rinite, era hospital, era medicação, era não sei o quê. Então aí a gente começou a fazer movimentação. Faz um documento, solicita, pega Um baixo assinado, pegando a assinatura do pessoal. Então, eles começaram ô Jaque, vamos fazer tal coisa? Então, eu comecei a ir. Aí foi onde que eu fui para a Câmara Municipal, né? Em busca dos direitos nossos lá do bairro. E aí, nessa briga, porque eu não tinha conhecimento como a bagagem que eu carrego hoje, né? E aí, nesse caminhar, eu vi que a Câmara, eu ficava indo na Câmara, mas a Câmara, ela é legislativa, né? Ela traz projetos de lei. E ali era uma ação do Executivo, a gente precisava de obras. Então, foi onde que aí já peguei a minha vizinha, a Rosa, eu lembro certinho,
fomos lá na prefeitura, não conseguia falar com o prefeito, cada vez eles falavam que ele estava em Brasília, em Belo Horizonte. Aí teve um dia que eu falei assim, ó, aqui, ó, não interessa onde que ele vai estar, vou sentar aqui e vou esperar. Aí peguei a Rosa lá, fomos lá pro gabinete, conseguimos entrar, fiquei sentada até ser atendida. Aí fomos atendidas e aí a gente conseguiu a troca das manilhas e o calçamento com bloquete. Mas aí trocou, aí era uma manilha, as manilhas eram todas quebradas, né? E aí aumentou um pouco a vazão. Só que não foi solucionado o problema, porque tinha um projeto na época e o projeto não dava andamento. Tanto que tinha trago já esse projeto que fazia ligação com a Via Noroeste. Já existia esse projeto da Via Noroeste, né? E aí eu até falei pro Perugini, eu falei assim, olha, se eu esperar, a gente esperar, a comunidade esperar esse projeto que você está apresentando sair, o nosso problema nunca vai ser resolvido. Então, algo paliativo tem que ser feito. E foi onde que aconteceu. Então, aí as pessoas começaram a falar, Jaque, por que você não se candidata? Jaque, por que você não se candidata? Aí eu falei assim, vou, né, começou aí, mas nesse movimento. Plantou uma sementinha. Nesse movimento. Aí eu falei assim, tudo bem, vou entrar para me candidatar. E até tem a cota, né, das mulheres, então chega nesse momento de política, ficam tudo em cima, partidos ficam em cima para cumprir a cota, que inclusive não é que eu sou contra a cota partidária, eu sou contra a forma que ela é realizada. Porque uma coisa compõe lá um partido com 5 mulheres e 10 homens para cumprir a cota. Só que isso não é uma política pública a ser trabalhada referente a nós mulheres. Que é tanto que eu falo assim, ó, lá no Legislativo, lá na Assembleia, a maioria é tudo homens. Então, óbvio que eles não vão mudar a legislação porque eles vão perder a cadeira, entende? Então, se ele vem com esses tipos de política para maquiar a necessidade de fato das mulheres estarem alocadas dentro da política, né? Você vai cumprir uma cota lá do partido e você vai competir. Só que a competição não tem igualdade nessa competição. Se a legislação trouxesse e falasse assim, olha, da mesma forma que tem uma cota para cumprir os partidos, vai ter uma cota para cumprir as cadeiras. Temos 15 cadeiras na Câmara Municipal, então dessas 15 cadeiras, no mínimo 3 tem que ser serem mulheres, entende? Então, isso seria dar espaço de fato e não trazer uma maquiagem para as mulheres participarem da política, entende? Então, aí eu vim, né, nesse segmento da política, e aí eu tentei buscar, né, trazer para a população o conhecimento. Porque eu falei assim, se eu não conhecia na época a diferença dos poderes, o legislativo, o executivo, onde cobrar, o que fazer, a população também não sabe. Sim. Né? E a gente vê compra de votos e várias coisas ilegais. Então, eu falava assim, gente, eu tenho que mostrar isso. Então, eu comecei a fazer um trabalho, né? Quando eu entrei para candidatar, referente a isso. Eu falei assim, ó, qual que é a função do legislativo? Qual que é a função do executivo? E referente a compra de votos? E o candidato que é o candidato mestre dos magos, que só aparece na época de eleições, né? Então, eu comecei a fazer essas associações. E, por sinal, fui bem votada, porque foi a minha primeira votação, né? Vamos dizer assim, eu não era conhecida. Aí depois, beleza. Aí foi a época da gestão do Rafael, e eles me convidaram a compor a gestão para trabalhar na máquina pública. Então, eu entrei na máquina pública, desenvolvendo trabalho na Secretaria de Finanças. Então, olha para você ver. Eu vim construindo carreira, assim como eu venho a minha vida inteira. Então, eu entrei como assistente
na finanças. Como assistente, eu tive um conhecimento absurdo da máquina pública, que é completamente diferente da privada. Ali eu entendi sobre tesouraria, orçamento, nossa, tributos, tudo, né? Quer dizer, o essencial para você desenvolver. E aí, eu fui promovida, né, depois a gerente do departamento de compras e licitação. Aí depois eu passei a ser assessora da parte de comunicação e assessora do vice-prefeito, que hoje é o prefeito Coronel Dimas. E depois eu passei a ser superintendente, formei em direito, que aí eu tive condições de pagar um curso, uma faculdade, né? Fiz a minha faculdade, graças a Deus, continuei investindo na parte de conhecimento, né? E aí eu fui promovida a secretária. Então, eu passei pelo órgão público em diversos setores, então foram muito conteúdo, muito aprendizado, principalmente esse fato que empresa privada é completamente diferente da máquina pública. Se você quer comprar essa caneta, você tem dinheiro, você vai lá e compra. O órgão público, você quer comprar uma caneta? Então você tem que fazer uma descrição detalhada desse objeto. Você não pode direcionar o objeto e vai ser aquele que der o menor lance. Então você tem que montar um processo licitatório para conseguir comprar uma caneta, porque a gente não está trabalhando com o meu dinheiro, a gente está trabalhando com o nosso dinheiro, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então foi uma gama de conhecimento, assim, estrondoso quando eu entrei no órgão público, né? Então, eu já venho, desde os 13 anos, desenvolvendo a minha trajetória profissional, né? E assim, a gente continua fazendo, trabalhando, realizando o melhor. Hoje, eu faço algo que eu gosto muito, que é servir, né? Eu sirvo a nossa cidade, eu sirvo a nossa população, né? Então eu estou servindo. E aí com isso, a gente consegue desenvolver projetos que nunca existiram e que hoje tem e que está sendo projetado não só para Pouso Alegre, mas para o estado de Minas Gerais. Então, hoje, eu saindo da máquina pública, eu levo a tranquilidade de um trabalho bem feito e desenvolvido, né? Um trabalho que a minha filha pode falar assim, nossa, a minha mãe passou por aqui nessa época. E outra coisa que eu não tenho é apego. Todos os lugares que eu passei, eu sempre busquei fazer o meu melhor, com o pouco que eu tinha. Mas eu sempre fiz o meu melhor. Sempre fui honesta, nunca roubei ninguém e sempre dei valor. Dei valor ao próximo, sempre dei valor às pessoas, sem puxar o tapete de ninguém. Então, hoje, se eu saio, eu tenho a minha missão cumprida, porque eu não tenho apego ao poder. Porque existe uma coisa que se chama política. Política é o trabalho que realizamos para desenvolver diretrizes para melhorar as políticas públicas, tanto da cidade, quanto do estado, quanto do Brasil, né? Então, aí vai subir nas esferas. E aí tem a outra questão, que é a politicagem. A politicagem, ela já é algo que é parte do indivíduo. Ele deixa de pensar no coletivo e ele passa a pensar somente no individual. O que ele pode ganhar com isso? Benefício próprio. Benefício próprio a troco do quê? Do poder. Tem gente que às vezes não sabe lidar com o poder, né? É que não estou falando. Para mim, a minha missão na máquina pública, eu já cumpri. Eu já deixei a sementinha, mais do que a sementinha, né? Eu falei assim, seria muito fácil estar sentada na cadeira hoje como secretária de Comunicação, Lazer e Turismo e receber o salário e não fazer nada como muitas outras gestões não fizeram, né? Um apagão no lazer e no turismo. Uma que é porque dá muito trabalho, e outra que é muito mais fácil você receber e não fazer. E né? aproveitando esse gancho,
qual tem sido o seu maior desafio, tanto na sua profissão profissional quanto pessoal? Tá. O maior desafio profissional na política é enfrentar o machismo referente a nós mulheres em cargos de liderança. Que é um ambiente, nossa, Hostil. muito mais masculino, né? Igual você mesmo falou. E é hostil. Assim, é massacrante. Nós, assim, eu pelo menos eu tento não transparecer, mas agora mesmo eu sofri um ataque, né, que veio da Casa de Leis, de um ex-vereador, né, com uma nomenclatura pejorativa, diminuindo o meu profissional como mulher, assim como de diversas outras mulheres, né, que foi o caso Paniquete. Sim. Isso não aconteceu somente naquele momento. Isso ocorre, gente, há anos. Você começa na política, vem o assédio de todos os tipos de forma, sabe? Se você não cede aos assédios que você sofre, aí você se torna o problema, entende? Pedra no sapato. A pedra no sapato. Aí você recebe os nomes pejorativos nos quais eles desejariam que você fosse. Entende? Você vai entender isso muito bem. Sim, sim. Então, eles buscam te diminuir, te massacrar o tempo todo. Então, esse fato da Paniquete foi uma causa, mas foram várias. Foram causas assim, por exemplo, você vai se candidatar? Ah, você vai se candidatar? Que ótimo, porque você vai ser uma escadinha para eu subir. Porque você só vai trazer os votos porque quem vai ganhar vai ser eu. Isso eu ouvi de um vereador, entendeu? Eu vi ouvi coisas piores. Pessoas que se aproximavam e a gente está desenvolvendo o trabalho, porque quando você destaca, você é apedrejada. Porque na política é assim. Enquanto você está trabalhando e desenvolvendo, nas surdinas, você tá ótima, porque aí tem alguém levando ali as vantagens diante do teu trabalho. Quando você tem espaço, igual o prefeito Coronel Dimas dá para nós, mulheres, graças a Deus. Hoje nós temos a gestão que mais tem mulheres, na gestão do prefeito Coronel Dimas, até saiu a matéria hoje, com mais mulheres em cargos de liderança. Nós somos 10 mulheres em cargos de liderança. Isso nunca aconteceu em gestões anteriores, né? Então, não é simplesmente falar sobre machismo e falar sobre respeito e falar sobre espaço das mulheres. Você tem que falar e fazer, né? Outros sobem naquela tribuna e simplesmente acabam com a gente. Então, a pior coisa que eu enfrento na política é o machismo. E, como eu disse, você destaca... Aí, minha filha. E outra coisa, a mulher, igual você mesmo falou, tem a dádiva de Deus de gerar filhos. Então, a mulher, além dela ser inteligente, ter todas as habilidades, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa habilidade que o homem não tem. Uhum. Então, o Coronel Dimas, tendo 10 mulheres do lado dele, ele mostra assim... Eu tenho 10, eu consigo atingir lugares que às vezes fosse 10 homens não atingiria, porque a mulher tem uma visão ampla do que ela se dispõe a fazer, e ela faz muito bem feito. Ainda quando eles mexeram com você, Jaque, eles mexeram comigo também, porque eu me coloquei no seu lugar como mulher, porque quando esse vereador mexeu com você, ele falou paniquete, ele denegriu a sua imagem, ele não pensou que ali atrás da Jaque Costa tinha um monte de mãe, um monte de mulher que sofre os mesmos abusos, que não é só dentro de 4 paredes em casa de homens, e sim de homens na rua também. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem direito de atravessar uma rua e um cara mexe, né, a gente fala construção, que é onde acontece mais. Ele mexe com a gente, que a gente não tem direito de usar um short curto, porque eles acham que a gente está se oferecendo, e não é isso, a gente não tem... A mulher vive esse mundo ainda de dificuldade dos homens olhar para nós como mulheres, como ser humano, não como objeto, né? E a mulher sofre isso. E naquele momento, você sofreu o que muita mulher sofre. Então, quando ele mexeu com você, ele mexeu com todas nós.
entendeu? Depois eu vou contar para você, mas eu também tive várias coisas que eu passei também, dificuldade de em casa também, de abuso, né? Enfim. Mas, então eu sei o que você passou. Então, literalmente, E então isso foi um passei desrespeito e com a mulher. continuo passando. Porque o que que acontece? Esse foi um ataque que veio à mídia. Mas eu recebo ameaças do tipo: vou fazer caça às bruxas e você vai sair presa. A gente não vai parar até acabar com você. A gente vai te destruir. Por quê? Tá vindo realizando um bom trabalho. E é algo que eu nem expresso, sabe? É gravíssimo. Porque se uma mulher não estiver preparada emocionalmente, destrói a mulher. Sim. Quantas mulheres são destruídas? Entra em Sabe? depressão e acaba com a vida dela. Acaba. Então, se você não tiver. Por isso que eu falo, a minha vida até Você teve uma aqui base muito forte. foi estruturada para guerra. Então, Sim. eu sou uma soldada de guerra. Vai bater, tá falando que vai me destruir, vai ser que não sei. Tudo bem. Eu tenho a tranquilidade, porque nas minhas mãos eu não carrego a vida de ninguém. Nas minhas mãos eu não carrego corrupção. Tudo que eu tenho foi com o meu trabalho. Então, assim, eu tenho a tranquilidade e a dignidade de seguir em frente. Então, quer falar mal, quer fazer isso, quer fazer aquilo, faça, sabe? Porque não vai me atingir e não vai fazer eu parar. Pelo contrário. Pelo contrário, aí que a gente tem que continuar. Nós mulheres temos que Sim, continuar. Não com podemos certeza. abaixar a cabeça. Quantas coisas eu nem queria para minha vida. Eu nem queria, mas falaram para mim que eu não ia conseguir. Eu falei, eu não vou conseguir? Pois eu fui lá, fiz e mostrei, eu consigo. Eu consigo. Nem era algo que eu queria, mas eu mostrei que eu conseguia. Então, é assim que nós mulheres temos que fazer. Ninguém, não é rebaixar, não tá falando de rebaixar os homens. Pelo contrário, sabe? Nós temos que trabalhar em conjunto, Lado a lado. lado a lado. E não é porque uma mulher está destacando que você não vai conseguir sustentar seus cunhões, né? E vai querer ir puxar o tapete porque você tem medo de perder a cadeira, sabe? Às vezes, gente, nem é isso que você quer. Nunca me perguntaram, olha, você vai querer ser vereadora? Simplesmente, nessas últimas eleições, eu vim sofrendo diversos ataques antes, porque eles achavam que eu ia ser vereadora e eu ia pegar uma das cadeiras deles, entendeu? E agora eu continuo sofrendo esses ataques, por quê? Porque a política, ela é um jogo. Então, o caminho que segue é o quê? Quer voltar ao poder? Beleza. Como que vai fazer? Vamos desmoralizar o trabalho que foi feito. Vamos desconstruir, né, todo o trabalho dessa gestão, aqueles trabalhos que mais destacaram. Vamos tentar buscar desmoralizá-los Golpe baixo. para chegar lá na frente a gente falar que somos a salvação. Sim. Entende? Esse é um jogo político. E é um jogo onde a sociedade perde. Porque quando entra a questão do poder, que eu estava falando, que é diferente, a diferença da política e da politicagem, quando entra o poder, a pessoa, ela não pensa mais no coletivo, ela não pensa mais na cidade, ela não pensa mais no estado, ela não pensa mais no Brasil. Ela pensa nela. Como ela vai conseguir chegar naquele posto? A qualquer custo. A qualquer custo. Pisando, desmoralizando, se for colocando, rotulando como criminoso, etc. Entende? Então, é assim que é os bastidores da política. E para nós mulheres, é pior ainda. Então, você tem que estar sempre forte. Você tem que estar com a consciência tranquila. E você tem que estar saudável fisicamente e saudável mentalmente. E qual foi a sua maior realização profissional até aqui? Profissional, gente, eu realizei já todas, mas ainda tem mais uma, né? Eu pretendo... Bem, a realização de fato minha não foi nem profissional, foi pessoal. Que foi há pouco tempo agora, né? Eu conheci o meu pai. E com meu pai eu conheci
uma família. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinho, eu tenho sobrinhas, né? E essa foi a maior conquista da minha vida, pessoal. E como foi você? Porque eu vi que tem uma irmã sua que é a sua cara e parece que assim, gêmeas. Como foi você olhar para ela? Porque eu vi que você tem mais uma irmã, mas uma é surreal. Você é muito igual a ela. Como que foi? Não tem palavras. Foi como eu me senti aquela peça daquele de montagem, sabe aquela peça que estava faltando e você encaixou no Aham, quebra-cabeça? sim. Eu senti o sentimento de pertencimento, algo que me faltava. Então, assim, eu fechei um ciclo da minha vida, porque essa trajetória que eu tô te contando, Kelly, contando para todos vocês, eu trouxe o trabalho como base, né? Deus e o trabalho, que foi a sustentação que me fez chegar até aqui. Então, eu dedico muito ao trabalho. E a maior conquista que eu tive foi nesse encontro com meu pai, porque toda a construção da minha vida foi para que chegasse nesse momento. Porque eu sempre quis ser uma mulher independente, né? Uma mulher determinada, uma mulher guerreira. Eu não desisto, não desisto. Resiliente, eu aprendi a ser resiliente, porque não adianta nada você ser é, forte e rígida, porque na primeira batida que a vida te der, você quebra. Trinca e quebra. Então, você tem que ser resiliente e saber moldar em diversas situações. Então, eu superei muitos obstáculos da minha Você vida. fez terapia? Nenhuma. Eu falo que eu deveria ser psicóloga, É. porque eu fui a minha psicóloga. Mas aí chegou esse momento de eu conhecer o meu pai. E o que me marcou, que fechou o meu ciclo, foi quando ele falou para mim assim: eu não sei como que você chegou onde você chegou. Mas aí ele falou assim: saiba que eu tenho orgulho de você. Isso, para mim, foi a maior superação da vida, porque eu passei a minha vida buscando me superar profissionalmente e conquistar as coisas da melhor forma possível, fazendo o meu melhor com o pouco que eu tinha. E aí você ouvir isso, você fala assim, cara, eu consegui, né? Eu consegui, eu superei. Então, ele falar, eu não sei como que você chegou onde você chegou, mas saiba que eu tenho orgulho de você. Não tem mais nada na vida que eu preciso, você entendeu? Porque eu fechei comigo. Não foi com ninguém mais. Era só isso. Eu mostrei que eu consegui superar todos os desafios da minha vida. E quem estava comigo foi Deus. Então, é algo assim que eu só agradeço, sabe? Agradeço a mulher que eu me tornei, agradeço todas as dificuldades que eu passei, eu agradeço, porque senão eu não conseguiria estar tomando decisões que hoje eu tomo, sabe? O amadurecimento, gente, ele te traz uma leveza, que com essa leveza você traz o perdão. Você não consegue enxergar o problema dos outros. Não existe o problema dos outros, existe o que você pode fazer para você ter algo melhor, Quando sabe? você chegou perto do seu pai, você não ficou com medo da rejeição novamente? Olha, quando eu encontrei o meu pai que a minha tia tinha passado nas redes sociais, eu vinha com a construção exatamente da rejeição. Então, quando você se torna uma mulher independente, você já tem a sua família, você já tem a sua filha, né? E você tem que ser exemplo para sua filha. Assim como o caso da paniquete que a gente passou, eu tive que trazer a minha filha e mostrar que nós mulheres não podemos baixar a cabeça, que nós devemos superar todos os obstáculos de cabeça erguida. Essa parte da paternidade, para mim, foi um ciclo que fechou não só para mim, mas também para minha filha.
né? E eu fiquei com medo, sim, porque eu falei assim, será que eu vou me permitir passar por isso? Vai que ele me rejeita. Eu já tenho minha família, né? A família que eu construí. Se ele me rejeitou lá atrás, vai que ele rejeita de novo. E se ele me rejeitar, eu também tenho que ter a tranquilidade de seguir a minha vida, né? Não posso deixar isso impactar. E aí eu falei assim, bem, aí eu conversei, tenho o Geraldinho, que é meu advogado, é um amigo meu. Fui conversar com ele, que é algo que eu não falo da minha vida pessoal, né? Tô falando aqui, e pequenos trechos. Mas eu peguei e falei, ó, Geraldinho, a situação é essa, né? Eu conheci, foi assim, uma reação absurda na hora quando eu vi meu pai pela primeira vez em foto, porque eu não tinha nem foto. Então eu tinha 34 anos. 34 anos na hora que né, foi outubro, dia 9 de outubro de 2023. E eu arrastei isso até no maio de 2024, que é o mês do meu aniversário. Eu não sabia se eu entrava em contato ou não, já pensando nessa questão da rejeição. E aí eu tive a maturidade de entender que o problema não sou eu. Se houver a rejeição, não vai partir de mim. E o que te faz como pessoa, não vai ser eu que vou mudar. Entende? Então eu falei assim, vou tentar porque é algo que me falta. É como eu falei, eu não me encontrava no núcleo familiar, né? Tanto na aparência, quanto nas ideologias, quanto nas formas de agir. Então, eu não tinha as minhas raízes, eu não sabia. Imagina, gente, a coisa mais horrível que você tem, você nascer e você não saber quem que é seu avô, sua avó, seu pai, da onde que você veio, quais que são as suas raízes, sabe? É um buraco que eu tentei preencher o tempo todo com trabalho, sabe? E aí a hora que entrou com a ação de reconhecimento de paternidade, entrou no mês do meu aniversário, então eu já tinha me preparado emocionalmente, que o Geraldinho falou assim, Jaque, você é formada em direito, esse é um direito seu, então não fica com medo. Aí eu falei, realmente, é um direito líquido e certo. Não interessa o tempo, não vai prescrever. Se ele é meu pai, eu preciso ter o registro da paternidade, que eu nunca tive. E eu preciso conhecer as minhas origens. Talvez eu não conhecia ele. Então, para mim, talvez ele não ia querer falar comigo. Mas a minha parte eu fiz, né? E aí eu fui vestir a minha melhor armadura para uma das minhas maiores guerras, que aí foi a guerra da minha vida, que é a Jaqueline criança com a Jaqueline adulta, né? E eu fiquei surpresa, porque o meu pai, ele simplesmente me acolheu, minhas irmãs me acolheram, a família toda me acolheu. E assim, como na minha vida nada foi fácil, eu confesso que quando eu vi que estava fácil, eu achei que tinha alguma coisa errada. Errada. Que eu falei, não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Bom ser verdade. Como assim ele tá me aceitando? Sabe? Como assim as minhas irmãs estão me acolhendo? Sabe? A família toda dando aquele suporte. Então foi algo que eu passei que eu falei assim,
que louco, será que isso é um sonho? Ou será que tá acontecendo alguma coisa e vai ter algo ruim depois? Porque a gente que é construído assim, a gente pensa, né? Vai ter algum momento ruim. Sim. E não, gente, foi a coisa mais incrível da minha vida. Aí fizemos o exame de paternidade, constatou positivo. Não tinha nem como também, né? Não Suas irmãs, é? nossa, é a tua cara. Aí é onde que eu vi a genética. E olha pra você ver, Kelly. O fruto não cai longe da árvore. Aí o meu pai, como que ele é? A construção dele. A construção dele é de gestão. Ele é formado em contabilidade, né? Ele é formado em direito. Ele né, teve empresas. Ele é empresário. Ele é do ramo político. Na cidade que ele mora, ele inaugurou um hospital. Ó, Então eu fico pensando assim, caramba. pode ver que você é a filha que mais parece com ele. Nesse quesito. Nesse quesito. Pode ver Mas que ele olhou e falou assim, nossa, essa aqui é minha filha mesmo, em todos os sentidos. Mas não é louco? Você nunca vê a pessoa na vida e Deus traçar o seu destino tão parecido, tanto com ele quanto das minhas irmãs. A Aline, a minha outra irmã, ela é formada em Direito, né? Ela é advogada e também é formada em Contabilidade. Ela é advogada de tributos, né? Da parte tributária. A minha outra irmã já é da parte oftalmológica, né? Eles também têm rede de óticas. Então, você fala assim, tá aí o porquê da política, né? Nada foi por acaso. Esse poder de persuadir, de correr atrás, de ajudar o próximo, de buscar melhorias, seja para o teu bairro, seja para condições de vida de um cidadão, não tem nada melhor. E eu nunca falei nada. Eu ajudo com o que eu posso, certo? E nunca falei nada, nunca expus ninguém. E é assim que a gente faz, porque é isso que é política. É tentar fazer o melhor para a sociedade conseguir caminhar, né? Todos perante a sociedade. E assim, o meu pai é também, entende? Da parte de gestão. É que nem eu falei, hoje, todos os caminhos que eu passei, eu fiz gestão, né? Eu deixei a minha marca. Todos os caminhos por onde eu passei. As portas ficaram abertas. E aí, agora, como secretária, a mesma coisa. Eu falo, eu sou secretária de Comunicação, Lazer e Turismo. Mas eu estava me preparando para administração. É tanto que a minha monografia foi referente ao direito a contratações das compras públicas à luz da nova lei de licitação. Então, para mim, não importa, Kelly, se é saúde, se é educação, se é esporte, se é cultura, o que for. Se você me der e eu aceitar, porque eu tenho que aceitar, porque é um desafio. Quando eu aceito esse desafio, nada me segura. Vai. Entendeu? Maravilhosa e poderosa. Então, é gestão. É a gente ir lá fazer, estudar, planejar, executar e colher resultados. É assim que funciona e é na vida. Sim. Se você aplicar isso na tua casa, você colhe bons resultados. Então é assim que a gente tem que funcionar. E aí eu fiquei abismada quando eu conheci o meu pai e vi o tão grau de semelhança. E também com as minhas irmãs, né? E foi o que eu acabei de falar para você. Eu senti como se eu já pertencesse ali. Sim. Né? É aquela pecinha que tava faltando, encaixou. Quando você fala de pai, né? Eu tenho uma história também muito triste, porque eu nasci, minha mãe morreu no meu parto, decorrente do meu parto. E meu pai, tipo, colocou a culpa em mim. Então, eu vivi a vida inteira numa rejeição totalmente diferente da sua. Mas também rejeitada porque eu era a culpada da morte da minha mãe. E eu fui entender que eu não tinha culpa depois quando eu tive discernimento, né? E então eu vivi com essa rejeição também. Embora eu morasse com ele, eu não morava com ele, né? É como se fosse assim, eu fui criada pelos meus avós paternos.
Então, o que que ele fez? Ele colocou eu dentro da casa da minha avó e foi trabalhar de caminhoneiro. Então, ele ficava a semana toda trabalhando de caminhoneiro e ele chegava no sábado, no domingo ele saía de novo. E ele mal ficava comigo, porque ele olhava para mim com um bloqueio muito grande. E eu é isso até hoje, né? E depois ele casou, teve outra filha, e eu vejo nitidamente a diferença que ele trata ela e eu. Só que a minha vida também foi construída em cima de dificuldades. Eu casei, primeiro casamento que eu tive com gêmeos, eu criei sozinha. Eu me divorciei, os gêmeos tinham um aninho. E eu criei sozinha. Então, você falou passar dificuldade, eu também passei dificuldade, chegar na minha casa, eu abri o armário, eu ter 1 litro de leite, 2 salsichas e arroz na minha casa. E eu ter que dividir com os meus filhos, dar tudo para eles e ficar para mim poder pagar aluguel, meu salário era aluguel, água, luz e a comida. Então, eu tive que vender roupa, pegar a roupa no Brás e vender trabalho de sacoleiro para complementar. Então, a minha história é bem parecida com a sua. E eu vejo meu pai hoje tratando, como ele trata a minha irmã, dando tudo que ela tem, e ela é uma menina fraca. E eu, como eu tive as dificuldades, sou uma mulher forte, assim como você. Então, quando você fala de pai, eu ainda tenho essa dificuldade, porque embora meu pai more do meu lado, eu vejo ele todos os dias, eu olho com os olhos dele e eu sinto a rejeição nos olhos dele. Embora ele fale assim, eu sei que você não matou sua mãe, mas só que ele não fala isso do coração, é da boca, dos ovos para fora, só sabe? Para me manter perto dele, porque ele procura só quando ele quer alguma coisa. Ele nunca fala assim, oi filho, tudo bom, tudo bem aí, como é que você tá? Não. Ó, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. Então, eu sei que eu sirvo ele, mas ele não é meu pai de coração como ele é da minha irmã, sabe? Então, eu entendo muito bem do que você está falando, tá vendo? E eu também fiz faculdade de Direito, eu não terminei porque eu tive que escolher entre a faculdade dos meus filhos, que eu tive os gêmeos, então, naquela dificuldade que eu te falei, eu tive que abandonar a faculdade para poder cuidar dos meus filhos. Então, tá vendo? Também fiz Direito, então a gente tem uma história bem parecida. Graças a Deus, hoje, se eu sou uma mulher forte e estou onde eu estou hoje, que a vida na internet veio em março, agora vai fazer 2 anos que eu estou nessa vida de internet, então sou uma mulher que eu sou hoje, foi diante de muitas dificuldades também. E você falando assim, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, porque você é muito parecida comigo. Obrigada, Lu. Nossa, eu que agradeço demais. E é Linda. que nem eu falo, tudo que a gente passou, a gente tem que agradecer a Deus. Porque se a gente se tornou o que a gente é hoje, essas mulheres fortes, destemidas, determinadas, é diante das dificuldades que a gente passou. Sim. E uma coisa a gente tem que ter em mente. Antes eu vivia para agradar os outros. Mas Deus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Quando você não se ama, não tem como você amar o próximo. Exatamente. Entende? E muitas das coisas a gente tem que entender que não somos nós. É que nem eu falei. O que a gente passou foi. E o que as pessoas fizeram, a gente não consegue mudar, sabe? E o perdão, ele é tão fácil. Porque quando a gente entende, tem essa leveza de que, olha, fui rejeitada, tá tudo bem. Essa foi uma atitude sua, não foi uma atitude minha. Sim, exatamente. E eu não tenho que ficar o tempo todo te demonstrando amor eterno, entende? Porque você tem que se amar primeiro. Sim. Eu aprendi isso a duras penas. Agora, de uns tempos para cá, que meu marido, eu falo que meu marido, ele é uma benção, você conhece, e ele é o defensor das mulheres. Ele fala para mim. E ele me ajudou muito nessa transformação, que ele falou para mim assim, eu te amo, e nossa, e você não precisa ficar querendo, provando o amor, querendo o amor do seu pai a todo custo, né? Você não tem culpa de nada, né? E se ele te ama daquele jeito dele, não sofra por isso, mas eu demorei para me aceitar. Foi aquele negócio, eu comecei a me valorizar. Para você ter uma noção, meu pai, ele chegava, uma coisa mais tonta, mas eu vou contar. Ele chegou em casa um dia e falou assim: coloca para mim ver a música do Eduardo Costa, que eu amo o Eduardo Costa. Nossa, eu sou apaixonada pelo Eduardo Costa. Eu coloquei no celular para ele, ele ficava assistindo no celular dele. Então, como ficou salvo, ficava aparecendo muita coisa do Eduardo Costa para ele. Aí eu vim aqui em Pouso Alegre e entrevistei o Eduardo Costa na Festa do Peão. Aí eu cheguei para ele e falei assim: pai, eu entrevistei o Eduardo Costa. Ah, não gosto desse cara.
Você entendeu? Aí é aquela dificuldade de falar, nossa, que orgulho de você entrevistar o meu ídolo. Não, não dá o braço a torcer. Aí meu marido falou assim, não sofra por isso. Eu falei, claro que não, eu sofreria antes. Mas hoje eu já não sofro mais. Então, para você ver como que é difícil, né, para nós. Mas graças a Deus, meu marido também, me mudou muito, sabe? E nessa realização profissional e nessa aceitação também, minha, né, comigo mesmo. É, além da aceitação, é a maturidade. Maturidade. Você amadureceu como pessoa, amadureceu espiritualmente, Sim, né? E é um grande crescimento. sim, Porque quando a gente amadurece emocionalmente, é a maior realização da vida de um ser humano. sim. Porque o emocional, ele pode tanto te destruir quanto te construir. E o emocional só depende de você. E aí, quando você passa a colocar sempre as pessoas à frente, por que que fez isso comigo? Por que que não me aceitou? Porque aí, entende? O porquê não depende de você, você não Sim. vai mudar. É que nem eu falo, para mim eu era uma rejeição para o meu pai e um peso para minha mãe, né? Mas tudo que aconteceu, eu levo hoje eu levo de uma forma super tranquila, porque eu vejo que ninguém estava errado, cada um estava nas suas condições e fizeram o seu melhor como que podia ser feito, né? Eu preciso o quê? Ver o que que eu quero da minha vida. Ah, eu Sim. quero fechar esse ciclo para eu poder conseguir seguir em frente. Hoje, a minha mentalidade, tanto na parte profissional, que é algo que eu fiquei. Enquanto você buscava preencher com amor, eu buscava preencher com trabalho. Né? São lacunas que existem na nossa alma que a gente fica a todo momento tentando buscar algo para sanar aquele buraco, né? Sim. E aí quando você alcança a maturidade disso, alcança esse lado do perdão que vem do emocional, aí você supera tudo. Você fica em paz também, Você né? fica em paz. E aí É as coisas fluem. que nem eu falei assim, nossa, agora eu fui lá, conheci o meu pai, conheci minhas irmãs, meus sobrinhos, tem um sobrinho de 30 anos. Quase a sua Sabe, idade. todos, então eu falei assim, gente do céu, abriu o meu horizonte, minha forma de pensar, eu fui ouvir o meu pai, né, que eu falei assim, ele tem 84 anos. Eu falei assim, o que vai adiantar ficar discutindo o passado no qual eu nem pertenci, entende? Sim, verdade. Então eu preciso absorver agora conhecimento. O que 84 anos, a bagagem que ele carrega, as raízes que ele tem que ele pode me passar para somar daqui para frente. É isso que eu quero. É que nem eu falei, eu não fui em busca de nada material. Eu só fui em busca, era só disso, dessa simples palavra. Eu tenho orgulho de você, porque não foi para ele de fato, não foi para a minha família, foi para mim. Exatamente. Entendeu? Então eu me realizei. E agora eu tenho diversas outras ideias para poder projetar futuro. É essa a pergunta agora. Qual é a sua maior meta para 2025? O que podemos esperar de Jaque Costa em 2025? Ó, na prefeitura, vocês podem esperar de mim o melhor, tanto de mim quanto da minha equipe, da gestão, do prefeito. A gente está com um projeto que é Pouso Alegre Mais Alegre, que é um projeto itinerante levando aí lazer nos bairros. Então, é um projeto que a gente vai buscar concluir agora em 2025, além dos projetos que já foram feitos, né, como os eventos, o Rock em PA, Festa Peão, o Natal. A gente vai continuar trabalhando no nosso Natal, encantando as nossas famílias, projetando para os lojistas, para os hotéis, para os bares, para os restaurantes, Uber. Então, vamos movimentar a economia dessa cidade. E eu, como pessoa, porque essa é a Jaqueline que serve, é a servidora. Vou continuar servindo a população com um trabalho sério, honesto e com resultados. E para a Jaqueline
para essa nova Jaqueline, né, que conheceu seu pai, sua família, e que enxergou mais ainda esse lado de gestão, o meu futuro agora, paralelamente, porque eu tenho a plena convicção que no órgão público é passageiro, eu posso sair amanhã, posso sair a qualquer dia, mas a minha parte já está cumprida, mas eu vou seguir caminhar com o meu lado profissional, que é ser empresária. Então, eu vou seguir 2025 à frente, pretendo ser uma empresária tão boa, fazer uma gestão tão boa, assim como o meu pai fez. Comunica a gente, tá? Que a gente quer estar aí com você em tudo. E qual foi a decisão mais marcante na sua vida? Você se arrepende de alguma? Olha, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de absolutamente nada, gente. Até dos meus erros eu faria de novo para aprender. Agora, foram diversas decisões que eu tomei que foram muito boas. Uma foi essa mesmo, que tanto falaram que eu ia ser vereadora, que já vieram já me massacrando como mulher, e nem é o meu objetivo, né? Então, eu tomei a decisão de não vir como candidata, assim como eu também não virei, tá? Então, vocês... Agora, outra decisão muito boa para a minha vida é que não é só eu, é a minha filha. Então, ela também é uma mulher, né? E essa perseguição que eu venho sofrendo na política, através da questão do machismo, desse preconceito de mulheres estarem em cargos de liderança, geram muito conflitos, né? E uma das decisões que eu achei assertiva foi quando eu fui buscar uma escola para minha filha, uma escola particular para minha filha. E hoje ela estuda no Fênix. Essa foi uma das minhas melhores escolhas, porque quando você coloca a sua preciosidade em uma escola de cunho político, aí, meu filho, aí tudo que eu passo, tudo que eu sofro, poderia estar refletindo na minha filha, entende? Porque a política, ela não tem limites. A perseguição é destruidora. Então, quando você escolhe uma escola que não tem cunho político, eu fico tranquila porque a minha filha não vai sofrer perseguição. E ela vai progredir na parte educacional. Ela vai progredir como mulher. Ela vai progredir como pessoa, assim como tem que ser. Então, essa parte de decisão de escola foi uma que foi muito assertiva, né? Eu falo assim, às vezes a relevância nem é o desconto. A relevância é o profissionalismo. E agora vamos uma historinha. A vida é um sopro, e se ela acabasse em 24 horas? Qual seria a sua última refeição? Se você tivesse só 24 horas de vida, o que você ia comer? Olha, eu posso falar rapidinho aqui? Eu falaria que eu comeria miojo. Por quê? Não é algo que eu gosto, tá, gente? Mas eu sou católica, tá? Mas teve um sonho, eu tive um sonho uma vez, eu tinha acho que uns 19 anos. Esse sonho foi muito marcante na minha vida, porque tem sonhos que você vive eles, né? Não parece que não é um sonho, parece que é uma realidade. Sim. E aí, esse sonho, gente, foi muito engraçado. Porque, não, na verdade, ele foi traumático, né? Eu sonhei, eu saí da casa da minha mãe com 16 anos, como eu tinha falado, né? Já trabalhava, pagava meu aluguel, os meus custos e tudo mais. E nesse sonho, eu sonhei que eu tinha voltado para casa da minha mãe e a gente estava viajando. Então, tava ela com o marido dela na frente e eles tiveram uma breve discussão e ela foi para o banco de trás. Então, ficou meu irmão, eu no meio e a minha mãe do lado. E nisso, nessa discussão, ele bateu o carro e capotou. E como eu estava no meio, a engrenagem toda ali, a embreagem, o freio de mão, ele entrou tudo nas minhas entranhas, né? E aí,
no sonho, eu já acordei do outro lado e tava vendo ali o carro, o acidente todo ocorrido, e veio duas pessoas de branco. Essas duas pessoas de branco chegaram até mim e falou assim: olha, você morreu. E eu, teimosa até no sonho, falei: não morri. Falei: não morri. Pô, morreu sim, vamos mostrar para você que você morreu. Aí ele voltou no sonho, na parte do acidente, e a hora que o carro capotou foi em câmera lenta ainda por cima, e eu vi toda a ferragem entrando dentro dos meus órgãos vitais. E eu voltei para o mesmo local, né? Aí ele, olhando, aí eles falaram: você viu que você morreu? Aí eu falei assim: olha, eu não morri. E aí, automaticamente, me direcionou para a casa que a gente morava lá em São Paulo. É quando chegou. Isso é um sonho, tá, gente? É que você falou, eu lembrei exatamente. E aí, lá nessa casa em São Paulo, minha mãe estava lá e eu não conseguia. Eu falava com ela e ela não me ouvia. Eu falava com ela, ela não me ouvia. E aquilo foi batendo um desespero, porque eu ia falar com as pessoas não me ouviam. Como se fosse um espírito, né? Era um espírito. Uhum. E aí eu entrei no quarto e a minha mãe passando e eu tentando falar e nada de ouvir. Aí eu falei: poxa, eu morri. Eu morri, isso daqui não dá pra eu ficar aqui sem conseguir me comunicar com ninguém, ninguém tá me vendo. E aí apareceu novamente duas pessoas de branco. E aí essas duas pessoas de branco pegou e falou: você está preparada para mim? Aí eu falei assim: olha, eu estou com fome. Eu preciso comer um cachorro quente. No sonho. Que loucura. Aí eles falaram assim para mim: você está apegada às coisas materiais. É por isso que você está querendo comer cachorro quente. Mas o máximo que dá para a gente fazer nessa transição é você comer o miojo. E aí, 3 minutinhos só. Então, eu não quero miojo, eu tô preparada. Na hora que eu falei que eu estava preparada, eles falaram: então vamos. Aí abriu uma porta com uma iluminação branca gigante, gigante. Na hora quando a gente foi, eu acordei. Eu acordei aqui na vida real, né? Uhum. Aí, agora você perguntou, a vida é um sopro. Se Sim. fosse para comer, então eu acho que é melhor eu seguir O sonho. o sonho. É melhor desapegar das coisas materiais, vai um miojinho, alguma coisa leve, uma sopinha. E qual seria o seu último filme? Meu último filme Você gosta de filme? Ah, eu gosto. Eu gosto. Olha, eu gosto. Nossa, eu gosto de vários filmes. Um que eu acho muito bacana é do Thanos, né? Eu esqueci o nome. Gladiador. Não é Gladiador. Gladiador. Eu esqueci. Mas é o do Thanos, que... Os Vingadores. Vingadores. Esse filme eu acho ele para a vida. Porque enquanto os heróis estão buscando salvar todas as vidas, Thanos ele tinha uma missão, né? E essa missão era uma missão imparcial, que era o mundo tinha uma população muito grande, né? E precisava para que o mundo continuasse com a humanidade, diminuir a raça humana pela metade. Então, de forma isonômica, imparcial, quando ele conseguisse todas as pedras, no estralo de dedo, as pessoas desapareciam, até os heróis, porque era imparcial. Isso para seguir o ciclo da vida no universo aqui no mundo, né? Na Terra. E eu falei assim, cara, é genial. E para ele fazer isso, para ele dar continuidade à vida na Terra, ele abriu mão da maior preciosidade que ele tinha, que a última pedra era a filha dele que ele mais amava. Então, olha a imparcialidade, né? Eu achei assim incrível. Lógico, todos vão ficar, a maioria vão ficar contra Thanos. Sim. Mas, gente, a analogia do filme é surreal. Você abre mão daquilo mais valioso para que
o planeta consiga se desenvolver com a humanidade. Que a regra era diminuir a metade da população de forma imparcial. Ele não escolhia, ó, você. Não é escolha. E é assim que é na política. Você não pode escolher a pessoa para você ajudar. Você tem que criar políticas públicas para você ajudar no coletivo. Sim. E é assim que a gente vive em sociedade. Então você não escolhe, você faz. Não para um, é para todos. Então esse filme Eu vou assistir, que eu não assisti esse ainda. é fera. E qual seria seu último abraço? Último abraço? É partiu? Vai morrer agora. 20 segundos pra você morrer. Minha filha. Minha Ai, filha. mãe não tem, né? Ah, com certeza. Minha filha. E eu abraçaria ela com a plena tranquilidade. Se eu partir hoje, gente. Ai, que eu sou tão desapegada. É que nem eu falei. No trabalho, na prefeitura, se eu sair hoje, eu tô com a minha missão cumprida. Se eu morrer hoje, eu tô com a minha missão cumprida. Então, a minha filha, ela tem uma construção consolidada. A base dela já é diferente da minha. A base dela já é uma base familiar. Então, mesmo com a minha falta, ela tem o pai dela. Sim. Ela tem os avós, né? Ela tem uma família para dar o suporte. Então, eu fiz tudo o que eu podia fazer para ela. Então, esse abraço seria para ela. E qual seria a Eu sua... fiz e vou continuar fazendo. E qual seria a sua última frase para você deixar registrado? Faça o seu melhor com o pouco que você tem. Então, não importa. Se você não tem ovo, meu filho, vai lá e faz o teu bolo com farinha e açúcar e água. Se você entrou num ambiente de trabalho e você não tem todas as condições ali para desenvolver, faça o seu melhor com o pouco que você tem. Faça o seu melhor com o conhecimento que você traz, a sua bagagem. Faça o seu melhor com pessoas, porque ninguém chega em resultado sozinho, então você precisa ter pessoas junto com você. Então, faça o seu melhor com o pouco que você tem. E agora a última pergunta. Você deve estar cansado de mim já, né, já? Não! Daqui a alguns anos, quem será a Jaqueline? E como você espera chegar até lá? Olhando para o futuro. Olha, eu fiz essa analogia para a Jaqueline criança e a Jaqueline que chegou aqui como mulher. A Jaqueline para o futuro, eu não vou exigir mais nada dela. Eu só vou pedir para que ela continue sendo quem ela é, que é essa mulher determinada, forte, honesta, não deve nada para ninguém e segue o trajeto e com Deus no caminho, sabe? Então, é isso que eu espero daqui para frente. E construir laços, construir amizades, ajudar o próximo, né? É isso que eu espero da Jaqueline. Obrigada, linda, forte, mulher destemida. Você é maravilhosa. É muito bom te conhecer mais. Foi muito bom saber que eu me identifico ainda mais com você agora. Parabéns pela mulher que você é, pela filha que você é, para sua mãe, para o seu pai, pela mulher que você é para o seu marido, pela mãe que você é. Você é uma mulher incrível e merece muito ser feliz, tá? Todas nós somos mulheres incríveis. Cada um com as suas batalhas, cada um com as suas construções, cada um com as suas superações. Alguns não conseguem superar, mas a gente está aí para uma ajudar a outra, para uma dar suporte à outra. E não só nós mulheres, assim como os homens, né? O ser humano é algo incrível. Agradeço a Deus por ele ter nos criado e ter permitido que a gente esteja aqui nessa vida, né? Fazendo o nosso melhor. E assim a gente continuamos. Nós continuamos. Obrigada, meu amor. E você está aí em casa, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Kelly Pereira 14 no Instagram da Minas TV 7 e também escreve aqui no YouTube, Minas TV 7. Fique por dentro de todo o conteúdo dos podcasts que a gente vai ter esse ano ainda e também das coberturas de evento, e vamos ter muitas coberturas esse ano aqui também em Pouso Alegre. Então, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada. Vem. Vem.